Bom, vamos lá então ao segundo dia de perguntas e respostas, em que eu respondo perguntas dos membros da comunidade Liberdade Sem Fronteiras, e aproveito já para deixar o QR Code aqui na tela para que vocês possam acessar. Ou seja, é uma comunidade onde a gente faz, além de network, debates diários em ambientes privados no WhatsApp, comigo diretamente e tantos outros membros, inclusive pessoas de peso dentro da economia e da política brasileira, para trazer reflexões e pensarmos como podemos mudar o Brasil e fazer pressão de verdade. Além do mais, tem horas, mais de 100 horas de conteúdos com resumo do livro Ação Humana de Mises, A Lei de Bastiat, tantos outros, e as aulas que eu dou na Link, na graduação, que hoje é uma das 3 melhores do Brasil, com relação a empreendedorismo, economia e administração, aulas de microeconomia, macroeconomia e contabilidade gerencial, ministradas por mim. Portanto, é importante que conheçamos todos os processos, economia política, para justamente a gente conseguir nos livrarmos das amarras do Estado e não ficarmos dependentes desse tipo de político. Portanto, como encontrarmos oportunidades em meio a isso com reflexões, com network importante. Se queremos mudar o Brasil, quem serão as próximas lideranças para isso? Todos precisamos estar preparados. Então, os convido ao debate e à reflexão. E claro, isso ajuda sempre o trabalho. Quem puder também, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Aqui a gente fala de economia, investimentos, política, economia política, ou seja, as consequências da política na economia, de forma simples, para que todos possam entender ou começar a refletir com ideias que não chegam na mídia. Então, vamos lá às respostas dessa semana dos membros aqui do canal. Abre aspas, com a queda do juros chegando, ainda faz sentido manter aplicações no Tesouro ou é melhor agora focar em bolsa? Vamos lá, eu prego a diversificação, é o que eu falo abertamente para todos os meus clientes na Aquavero. Estou há 19 anos no mercado financeiro, é minha atividade principal. Então, inclusive, quem é meu cliente na Aqua tem um código especial para entrar na comunidade e a gente fala muito, eu preciso conhecer o teu perfil, mas as oportunidades estão passando na nossa frente. O Brasil está pintando uma mudança, essa mudança é de longo prazo, mas a resposta do mercado ela é mais curto prazo. Basta uma sinalização de mudança que as oportunidades estão aí. O Brasil não está nem perto de dar calote na sua dívida, como eu já expliquei em vários outros vídeos e dei os motivos técnicos para isso, como colchão de liquidez, demanda pelos títulos públicos. Essa semana nós vimos uma captação externa importante do governo brasileiro lá fora. A demanda superou em mais de 5 vezes a oferta, mostrando que há um apetite pelo título brasileiro, mas claro, uma taxa mais alta é um prazo mais curto, mas há a demanda. Então isso tudo mostra que as taxas estão atrativas, a Bolsa Brasileira, eu estou falando há 2, 3 meses que está barata, escolher ações importantes, ao analisarmos ações individualmente, o preço dela em dólar está muito barato, e justamente por isso a gente vê um fluxo importante de gringo entrando na Bolsa Brasileira e em renda fixa brasileira. Então tudo isso é uma imensa oportunidade. Quais ações, quais renda fixas, é justamente isso que eu preciso entender mais do teu detalhe, mas a diversificação é importante. Eu tenho os dois, eu tenho aumentado minha alocação em bolsa e a gente fala lá no chat do WhatsApp da comunidade as ações. Você que fez essa pergunta sabe que a gente discute bastante quais ações a gente tem falado que vale entrar, algumas já saímos, deu um bom potencial, outras estamos posicionados, renda fixa, várias como eu venho falando, então à disposição lá, será um prazer contar com todos, mas a diversificação é extremamente importante, tá? E claro, tem outros também, tem determinados títulos privados, fundo de investimento imobiliário, que estão extremamente atrativos. Vamos à segunda. Com risco global, vale a pena iniciar uma reserva em ativos como dólar ou ouro, mesmo com os dois caindo? Vamos lá, os dois, o ouro está subindo muito, ele pode cair um dia ou outro, mas ele vem batendo máximas atrás de máximas. Então eu acho que o ouro é importante ter na sua carteira, sempre pensando no longo prazo. Não é na primeira queda em que você venderia tudo, não, isso é uma proteção de longo prazo. E o dólar também, o dólar eu acho que está perdendo força frente às outras moedas, a gente já viu o DXY, coloco sempre em outros vídeos, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas no mundo, de fato está perdendo valor em meio ao processo de alta de juros longos na economia americana, o que isso é estranho.
Então, há sim uma desalavancagem nos Estados Unidos, que é o plano do Trump. Ele quer uma desalavancagem nos Estados Unidos para conseguir corrigir os déficits comerciais e, acima de tudo, os déficits em conta corrente dos Estados Unidos. Mas, mesmo assim, eu acho que é importante a gente sempre manter algo em moeda forte e ir aproveitando, sim, esses dois. E também incluiria nessa lista sua dólar, ouro, também Bitcoin, tá? 3. Se o Lula sair hoje, o Brasil melhora amanhã. Depende de quem entra. Imagina, entra um mercadante, claro que eu estou inventando um nome aqui só para levar ao extremo, mas depende de quem entra. Entraria o vice Alckmin? Acho que sim, que melhoraria, não por quem ele é, porque o Alckmin já se mostrou totalmente sem caráter algum. Mas o que acontece é que ele tem de fato uma mentalidade diferente dessa revolucionária do Lula, então sim, já melhoraria bastante, mas eu acho que o mercado está pintando e esperando já uma mudança de Lula em 2027. Praticamente, não apenas o mercado, os agentes econômicos, como também o Centrão parece não mais estar querendo o governo do PT. Então sim, o Brasil, para ser um país desenvolvido, vai demorar gerações. Mas para sinalizar uma melhoria já de curto prazo na economia, basta mudar a mentalidade. Alguém que entre, que esteja de fato buscando um superávit fiscal, gastar menos do que arrecada. Isso já mudaria por completo o cenário econômico. Hoje eu estava lendo que muitas construtoras estão entrando em processo de dificuldade econômica, muitas deverão inclusive falir, construtoras menores, porque as vendas caíram por conta das altas taxas de juros e a captação está muito cara, espreme a margem toda delas. Se elas não vendem, elas não têm capital de giro. E isso se deve à alta taxa dos juros. E a alta taxa de juros se deve ao governo gastar mais do que arrecadar. Portanto, tudo isso leva um ciclo vicioso que coloca o Brasil numa dinâmica perversa. Então, essa mudança da mentalidade com alguém disposto a cortar gastos, e há muitos, basta boa vontade, já sinalizaria uma mudança extremamente importante. Próxima. O que o Estado brasileiro precisaria cortar imediatamente para parar de sangrar a economia? Boa pergunta, ótima. De fato, inicialmente é desvincular o pagamento de aposentadorias, benefício de prestação continuada, os auxílios ao salário mínimo. Eles haviam mudado a regra em que o salário mínimo podia crescer até 2,5% acima da inflação. Só que você sobe o salário mínimo e a produtividade brasileira está estagnada. Então encarece para a empresa porque ela paga mais sem que o trabalhador entregue mais produtividade para a empresa. Uma hora a empresa simplesmente não tem capital para pagar as empresas. E produtividade tem a ver com tecnologia, com educação, manuseio da tecnologia de máquinas. E no Brasil nós estamos completamente estagnados. O povo está estagnado. Quase 30% da população, segundo o IBGE, é analfabeto funcional. Então você tem uma dificuldade muito grande para aumentar a produtividade. É justamente por isso que eu falo que o debate é tão importante, criar grupos e debatermos, refletirmos. Ou seja, subir o salário na canetada vai levar em algum momento ao emprego informal, como já é praticamente metade da força de trabalho brasileiro, ou então a despedir, mais desemprego. Se você não ataca isso, significa que cada vez que você sobe o salário mínimo, você também sobe os gastos dos auxílios, do benefício de prestação continuada, das aposentadorias, que não tem nenhum país desenvolvido no mundo o aumento da aposentadoria correlacionado ao salário mínimo. Não existe isso. E, portanto, isso é uma bomba fiscal, porque o governo, por mais que arrecade mais, quando ele arrecada mais, ele precisa gastar mais. E aí é uma bomba relógio. Então, isso seria basicamente o D0. O resto tem muitas coisas. Os super salários, diminuir o número de políticos com reformas administrativas, diminuir o judiciário, o custo do judiciário, acabar com os penduricalhos. Tudo isso já acarretaria bilhões e bilhões de economia. Portanto, colocaria o Brasil num novo ciclo. Próxima. Se o Estado desaparecesse hoje, o que de fato pararia de funcionar? Infelizmente hoje muita coisa, porque as pessoas passaram a ser adictas ao Estado. Foi vendida essa ideia nas últimas décadas que o Estado é extremamente necessário para a nossa vida. De fato não é, mas não acho que isso tem que mudar
em um mês. Isso é um processo de mudança para 50 anos, 60 anos. A tecnologia pode acelerar esse processo. Mas se o Estado desaparecesse hoje do nada, você deixaria uma série de pessoas desabrigadas. Desabrigadas sob o ponto de vista de salários, de recursos que entram. Mais de 56 milhões de pessoas dependem do Bolsa Família. Isso é um absurdo. Colocar uma porta de entrada gigantesca e não querem que ninguém saia para ficar nesses bolsões de miséria e dependência do Estado. Então, tudo isso tinha que mudar, mas essa mudança tem que ser gradativa. Se ele desaparecesse hoje do nada, pessoas ficariam desamparadas na educação, na saúde, na sua alimentação, por conta dos auxílios. Então, tudo isso criou uma série de dependências das pessoas, dependências perversas, doentes, mas que isso tende a mudar no longo prazo, porque as pessoas percebem. A nova geração, tem uma nova geração surgindo, que essas pessoas não querem depender do Estado, não querem ser CLT. A tecnologia, a flexibilidade, a liberdade fala mais alto para eles. Então, mostrando que o Estado é mais perverso do que os ajuda. Mas você tem ainda um monte de pessoas, milhões de pessoas que dependem dele em D0. Então, essa mudança não pode ser imediata. Tem que ser gradativa, com mudança de mentalidade, as pessoas dependendo cada vez menos. Uma porta de entrada menor e uma porta de saída muito grande. Eu acho que a tecnologia é o nosso aliado para isso, tá? Essa CPI das bets seria somente uma cortina de fumaça para o escândalo do INSS? Pode ser, não sabemos, pode ser. Você vê que ninguém mais fala da CPI das bets. No Brasil tudo morre muito cedo. Sequer falamos a fundo do INSS, são bilhões, pode ultrapassar 200 bilhões de reais de velhinhos aposentados. Enquanto isso, no Brasil, o comediante é preso, pessoas não podem voltar a seu país, condenados a 14 anos por um batom ser uma arma, e traficantes soltos, empresários da Lava Jato soltos, e uma elite brasileira que adora benefícios e privilégios, que pode ser aquela coisa pequena, achar que pode mais porque tem dinheiro. Se tem um carro legal, ele acha que tem o direito de parar na frente do restaurante. Se vai a um hotel, pega o shampoozinho só para dizer, eu tenho direito, é meu. Coisas pequenas, mesquinharias. Não há uma relação de prestação de serviço em que você dê valor ao prestador de serviço. Você acha, ou você não, aqueles, muitos dessa classe da elite acreditam. E eu falo pertencendo a essa classe, mas muitos acham que essa prestação de serviço é uma mera obrigação da contraparte. Portanto, no Brasil há uma mentalidade de parasitismo, parasitar em cima do outro e não agregar valor, não achar que o outro merece receber até incentivo financeiro. Estou falando você pagar por uma prestação de serviço. Não, a gente sai de casa sempre na defensiva, achando que alguém vai nos enganar. Então você sai de lá e busca descontos até no pãozinho, porque você acha que o outro está te enganando. E de fato é um ciclo perverso que a gente precisa mudar essa nossa mentalidade. Então tudo isso esconde escândalos como o do INSS que simplesmente somem. As pessoas param de dar importância e não há interesse político para a criação dessa urgente e necessária CPMI. Muito mais do que das bets, que também é importante, porque ali pode ter muito dinheiro escuro de crime organizado, que a gente sabe disso. Então o Brasil se tornou um antro da imoralidade, e isso precisa ser combatido com as pessoas refletindo, entendendo a fundo e trazendo novas ideias. Com o risco político aumentando, o que priorizar? Liquidez, proteção ou retorno? Que tal todos? A liquidez é extremamente necessária, com a taxa de juros a 14,75, indo provavelmente a 15. Isso é super importante. Até para aproveitar ativos baratos que aparecem, você tem que ter liquidez. Seja ativos reais, como imóveis, terrenos, ou ativos mesmo no mercado financeiro. Então, ela é importante. Isso causa uma proteção. Um pós-fixado com o juro que sobe também é uma proteção. Ativos atrelados à inflação também é uma tremenda proteção. Hoje, títulos públicos remunerando acima de IPCA mais 7. Isso, na história do Brasil, mostra que é uma oportunidade importante e isso traz retorno. Então, é uma combinação de todos. Por isso, volta na primeira pergunta aqui de hoje que eu respondi nessa diversificação. Mas, de novo, você que faz parte da comunidade, fica à vontade, pergunte mais detalhes ali que eu faço questão da gente debater ao longo do dia, mais a fundo ainda, se você precisar de novas dúvidas. E para quem não é membro, fique 100% à vontade, é sempre um prazer contar com mais gente e estamos crescendo. Isso é importante para uma mudança de país como um todo. Existe algum investimento hoje que seja verdadeiramente antifrágil no Brasil?
difícil. Antifrágil no sentido do livro do Taleb, de aproveitar as oportunidades na crise, e eu acho que sim. Ativos pouco endividados com geração de caixa que estão extremamente baratos tendem e já estão se beneficiando desse fluxo entrando. Ativos como IPCA+, lembre-se, quando o juros futuro cai, o valor presente do título sobe. E há sim uma gordura tremenda para ser queimada nesses juros futuros. Então, não significa que todos os dias ele se valorizará. Mas eu acho que no longo prazo, no médio prazo, esses ativos estão dando sopa, passando de frente com oportunidades que não deixemos olhar, não deixa de ser algo antifrágil para esse momento, tá? Mas lembre-se, investimentos antifrágeis significa, como você muito bem sabe, aproveitar a crise para tirar vantagem financeira positiva, de ganhar e tal. Só que na crise é onde mais tem medo, o medo nos congela. E ao congelarmos, a gente deixa a oportunidade passar. E na próxima crise a gente fala, na próxima eu vou atuar. Ela está aqui agora, então é hora de atuar. Para as próximas eleições, quem na sua visão governaria bem o país e por quê? Veja, para mim, o ideal seria um Milei, que prega as minhas ideias, que tem todas resumidas, os livros mais importantes da escola austríaca dentro da comunidade Liberdade Sem Fronteiras e muitos outros conteúdos, como eu falei. Mas eu não acho que há sequer espaço ou debate para o Milei no Brasil, e nem há um Milei disposto a assumir aquele posicionamento no Brasil. Então, na atual circunstância, eu acho que o ideal seria o Tarcísio. Que ele saia arquitetando junto com a direita, se una. Ah, mas Bruno, tem o centrão ali no meio. Terá, é um processo de transição, demora, como eu falei, gerações para a gente mudar, mas é alguém que prega um Estado menor, privatizações, diminuição da máquina pública, busca por superávit. Então eu espero hoje que seja ele. O que o cidadão comum pode fazer hoje para não ser engolido pelo sistema? Essa é uma baita pergunta. Nós somos engolidos diariamente muito bem com a inflação. A inflação corrói o nosso poder de compra e ela vai nos deteriorando ao longo do tempo. Por isso, das perguntas anteriores, a proteção, o Bitcoin, o ouro, dólar, né, esse tipo de coisa acaba sendo um pouco antifrágil e nos protegendo. Mas hoje, basicamente, é a conjunção de medidas como essas. Não tem simplesmente hoje vai mudar a minha vida sendo um ponto de inflexão. Não, você precisa começar a entender o processo econômico, entender ciclos econômicos, que é o nosso foco dentro da comunidade, entender, se debruçar em livros, entender esse tipo de função econômica, entender como a política interfere na economia, que interfere o seu poder de compra, para você ser mais ativo com o fluxo de caixa da tua empresa, ou com novos investimentos, ou tirar um pouco o pé em determinados investimentos e acelerar outro. Então é extremamente importante entender o ciclo econômico, entender a parte econômica, entender os processos políticos, e tudo isso, veja, é longo prazo. Hoje, como você perguntou, tem que começar a entender, começar a estudar, começar a debater e começar a refletir, para o resultado ser mais de longo prazo. Não adianta buscarmos o imediatismo. O imediatismo traz apenas soluções curto-prazistas e voos de galinha que não levam a nada, que é a história do Brasil. Então, ou nos satisfaremos com pequenos voos de galinha ou pensaremos numa mudança perene, mais longo prazo, para as próximas gerações dos nossos filhos, que é o que eu acho que eu gosto. Então hoje é começar a estudar e se debruçar nesse tipo de conteúdo. Dá trabalho, mas é a mudança. Por hoje é só, são todas essas perguntas, então por favor compartilhem, se inscrevam no canal, tem bastante gente que ouve os vídeos aqui semanalmente, mas ainda não estão inscritos no canal, então se inscrevam, ativem o sininho, isso tudo ajuda muito e claro, une-se e entre na comunidade, que lá a gente consegue aprofundar mais e falar o que muitas vezes aqui fora a gente não consegue falar por punições como o Brasil está passando hoje. Mas enfim, o mais importante é criarmos essa rede de relacionamentos, de reflexão e novas lideranças intelectuais também do lado de fora da política para entendermos o processo econômico, político e economia política. Será muito bem-vindo e um ótimo final de semana. Seguimos.